Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Convido os irmãos para se pôr de pé, para a gente dar início a mais um culto, irmãos. Já peço, irmão, que abra as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 14, versículo 14. Vamos ler do 22 ao 27. Irmão, como foi dito no devocional dessa manhã, que a gente tem que aproveitar todos os momentos para falar com Deus, para adorar, seja no carro, no trabalho, em qualquer lugar, né? Mas Deus nos proporciona esse momento, e que esse momento nós possamos tirar só para adorar a Deus nessa manhã, para que Deus possa falar em nossos corações. Amém, irmãos? Todos acharam? Jesus anda sobre o mar. Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida, a multidão e subiu ao monte para orar à parte. Ao cair a tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Irmãos, muitas vezes no decorrer da vida da gente, a gente que anda com Deus todos os dias, às vezes chega alguma ocasião que a gente passa por algum momento que a gente não sabe nem com quem a gente, como assim? A gente muitas vezes que anda com Jesus a vida inteira, a gente está na igreja todos os dias, alguma ocasião deixa a gente às vezes passar por algum momento que a gente não sabe ao certo o Deus que a gente serve. A gente não sabe como muitas vezes Ele pode nos surpreender. Em meio a uma grande tempestade, os discípulos conheceram em Jesus que eles ainda não conheciam. Já havia visto Ele transformar água em vinho, curar pessoas, multiplicar pães e peixes, mas não um Jesus que tinha autoridade sobre o vento e mares. A natureza simplesmente obedecia. Caminhando sobre as águas, a lei da gravidade era controlada por Ele. Ele, no meio dessa adversidade, você conhecer um Jesus que ainda não conhecia. Irmão, muitas vezes a gente passa por tantos problemas, a gente não imagina o que Deus pode fazer nas nossas vidas, irmãos. Então, muitas vezes, quando você for passar por algum problema, principalmente nós da igreja aqui, irmãos, não importa o que você passa, creia que Deus pode fazer o impossível e coisas que você nunca viu. Vamos acreditar no impossível de Deus, irmãos. Aleluia. Deus, eu creio que Ele está querendo trabalhar de uma maneira que nós não vimos, e de uma forma, por isso que muitas vezes não assuste, que Deus quer trabalhar de uma forma que muitas vezes a gente não viu. Aleluia. Como os discípulos que tinham visto de tudo, mas assustaram de uma tal forma quando viu Jesus andar sobre o mar. Vamos fazer uma oração, irmãos. Vamos fazer uma oração, dar início nesse início de culto, que nós possamos abrir o nosso coração, entregar nossas vidas. Aleluia. Esquecer o mundo lá fora nesse momento. Vamos se ligar no trono da graça. Aleluia. Vamos nessa manhã fazer com que Deus faça presente em nossos corações, irmãos. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Pai que está no céu, Jesus, nós não sabemos a forma que o Senhor quer trabalhar, Senhor, mas o Senhor sabe, Jesus, que o Senhor possa, Jesus, trabalhar nessa manhã aqui de forma grandiosa, Senhor Deus Pai. Que o Senhor possa, Jesus, usar nesse momento, Jesus, o grupo de louvor que vai louvar, Senhor. Que o Senhor possa, Jesus, usar os irmãos que vai falar aqui nessa noite, nessa manhã, Senhor. Oh, Jesus, faz o impossível aqui. Faz coisas grandes, Senhor. Sabemos que o Senhor pode tudo fazer. Traz nessa manhã pessoas que o Senhor tem um desejo de trabalhar nas vidas, Senhor Deus Pai. Trabalha de uma forma, Senhor, que só o Senhor pode trabalhar. Em nome de Jesus, eu te peço